Olá, eu sou o Júlio Abedante, sou pastor. Vamos falar de Bíblia? Chegamos na nossa 9ª aula. Glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. 9 aulas onde o Senhor nos permite compartilhar, aprender a respeito da sua palavra. Glória a Deus, 9 aulas em que o Senhor nos tem preservado e permitido assim fazer. O tema de hoje, eu já vou explicar o tema de hoje, mas antes eu quero falar aonde nós paramos. Posso? Então vamos lá. Na aula passada nós paramos na queda do homem. O homem tinha sido criado por Deus, foi criado por Deus, colocado no jardim do Éden. E na aula passada nós vimos a respeito da queda, de quando o homem desobedece a Deus e peca. E por causa desse pecado de Adão, o pecado entra no mundo. Então, a partir dessa aula, a partir de hoje, nós vamos ver algumas aulas em que o assunto vai ser pecado. A doutrina do pecado. Ah, pastor, para que você vai falar de pecado? Deixa eu explicar. A Bíblia, do começo ao fim, ela fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo no Antigo Testamento, Jesus Cristo como a rocha que verteu água, Jesus Cristo como o tabernáculo, Jesus Cristo como o Messias. No Novo Testamento, Jesus, Jesus, Jesus. E agora nós estamos aguardando Jesus voltar. A Bíblia, ela tem uma tônica. É o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vem para dar testemunho e falar de Jesus Cristo. Logo, toda mensagem, toda pregação dos servos do Senhor Jesus Cristo tem que glorificar e direcionar as pessoas a Jesus. Jesus é o grande mar onde todos os rios de conhecimento e teologia vão desaguar. E esse curso não é diferente. Esse curso tem como objetivo glorificar ao Senhor Jesus, glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e trazer à tônica aqui a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Trazer aqui à tona, não é tônica, à tona, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo como tônica inclusive desse curso. E para que você reconheça a grandeza da obra expiatória e vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, essa obra que nós vamos falar daqui a algumas aulas, eu preciso que você entenda a respeito do pecado. Eu preciso que você entenda que você é pecador. Eu preciso que você entenda que você precisa de um Salvador. Ora, só precisa de Salvador aquele que reconhece que em si mesmo não há força para se salvar e precisa, assim, então, de alguém que o salve. Jesus só pode te salvar se você se reconhecer como pecador e falar, eu não consigo. Mas para isso, você precisa ter ciência do que é pecado, de como ele age, das suas ramificações e consequências. Então, serão algumas aulas falando do pecado. Mas lembre, eu tenho o meu ministério pautado na doutrina da graça, do evangelho da graça. Vamos falar de pecado, mas calma. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente vai se alegrar na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo nas próximas aulas e entender a graça e o amor dele por todos nós. Mas por ora, vamos entender, não vamos pular etapas, vamos passo a passo entendendo um pouquinho mais daquilo que Jesus fez por nós. E para entender o que Jesus fez por nós, a gente precisa entender que ele teve um motivo para vir. E esse motivo passa pelo pecado que habita em nós, que entrou pelo mundo com Adão e Eva. Vamos lá? Nada mudou. A aula continua simples. Um vídeo simples, gravado, aperta o gravar e vamos embora. Uma teologia simples, nada muito difícil. E um pastor de quinta explicando aqui de acordo com o Espírito Santo concede. Vamos lá? Então vamos falar do pecado. Mas o que é pecado? Eu já começo assim. O que é pecado? Algumas pessoas têm definições. Pecado é isso, pecado é aquilo, pecado é tudo que fere a Deus, você e o seu irmão. A gente tem várias tentativas de explicar o que é pecado. E eu não gosto de pensar no pecado como uma formulazinha matemática. Isso é ou isso não é. E deixa eu dar um exemplo. Beber água é pecado? Absoluta certeza que você me falou aí. Pastor, não é pecado.
Mas beber água sem estar com sede, na frente de uma criança sedenta, no meio do deserto, e não dá nem um golinho para ela, é pecado ou não? Ah, então a gente entende que pecado não é o que se faz também, só o que se faz. É a intenção daquilo que se faz. A igreja se pauta muito no isso pode, isso não pode, isso sim, isso não, sem se preocupar que as intenções definem o que é pecado ou não. Não é o que você olha, é como você olha. Não é o que você fala, é como você fala. Ah, pastor, o senhor está falando bobagem. Olha só, palavrão é pecado? Óbvio, palavrão é pecado. Chamar alguém de bonito é pecado? A princípio não. Mas quando você vê alguém passando vergonha nas redes sociais, com a fotinho estranha, você fala, ixi, credo. Mas você vai lá no comentário e fala o quê? Linda, bonita, é? Ah, pecado. Eu quero dizer com isso que o conceito de pecado não é uma tabelinha de regras. Jesus veio para levar os seus pecados, não sua inteligência. Não é proibido pensar. As pessoas querem uma listinha disso, pode, isso não pode. Quando na verdade o que é pecado para você pode não ser pecado para mim. Existem pecados gerais, existem pecados que são pecados para todo mundo. Idolatria, mentira, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas existem pecados que são individuais daquela pessoa. Mas olha só, a Bíblia ela tem vários conceitos e definições de pecado. Várias. Eu poderia aqui nessa aula encher de palavra hebraica e grega e colocar os significados, mas não vai ficar tão bacana. Então, no resumão mesmo, no resumo do resumo do resumo, são as mesmas coisas. Ela classifica pecado como ações e atitudes de maldade contra você, contra Deus, contra o seu próximo, de desobediência contra Deus. Olha, Deus fala, não faça, você vai lá e faz. Pecado, desobediência. Ela tem o contexto de mal, de fazer o mal, de perversidade, impiedade, de ser perverso. Tem palavras que dão uma ideia de vaguear, ou seja, de um pecado deliberado, planejado. Existe até uma palavra que é atribuída ao pecado no hebraico, que é a palavra rata, que significa errar o alvo. Ou seja, é pecado até quando você erra o alvo. Ou seja, você tem um alvo bom, mas você erra e faz algo ruim. E o Novo Testamento, então, vai falar de tanta coisa que é pecado, de ações e atitudes e conceitos do que é pecado. E agora deixa eu falar a verdade aqui. Só estamos nós aqui, não estamos mais ninguém. Embora nesse vídeo eu não vou dar uma definição extremamente clara dizendo beber é pecado ou não é pecado, fumar pode ou não pode, jogar no bicho pode ou não pode. Embora eu não vá fazer isso, só nós aqui. Você sabe quando peca, não sabe? Hein? Tem ninguém ouvindo nós não. Você não precisa de nenhum gordo barbudo te explicando isso é, isso não é. Você tá ligado, filho. Mas de todos esses conceitos que a gente vê e aprende na palavra a respeito de pecado, a gente tem algumas conclusões. Quando a gente vê esse tipo de palavras, errar o alvo, maldade, perversidade, conduta errada, imoralidade, a gente vai perceber uma coisa, a princípio, que o pecado ele pode assumir muitas formas e que cada ser humano está ciente da sua forma particular de pecar. Então, se o pecado é aquilo que contraria uma norma, existe uma norma, a palavra de Deus, aquilo que contraria é pecado. A gente entende então que o pecado é desobediência. E desobediência é tanto omissão quanto erro deliberado. Quando eu erro deliberadamente, eu desobedeci. E quando eu me omito, eu também desobedeci. E no final das contas, mesmo, sabe o que é pecado mesmo? É uma rebelião contra Deus e transgressões contra o padrão dele. Mas eu sei que talvez você esteja dando uma de João sem braço. Eu não sei. O senhor disse aí que não se esquiva não, filhão.
Não se esquiva não. Eu vou dar então algumas definiçõezinhas claras e clássicas da Bíblia para ninguém dar uma de espertinho. E Jesus, como nosso mestre, ele ensinou a respeito do pecado nos seus ensinos. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê ele falando de uma série de pecados chamados pelo nome. A gente vê, sacrilégio quando é profanar pessoas ou lugar ou objeto sagrado. Hipocrisia. Na época de Jesus, olha o que tinha de hipocrisia. Eles pregavam e não faziam o que pregavam, não praticavam o que pregavam. Eles buscavam exaltar a si mesmos. Eles fugiam dos juramentos, dizendo, não, mas eu jurei pelo templo, não, mas eu tinha que ter jurado pelo ouro do templo. Eles davam dízimo, mas não faziam o que era justo na sociedade. Então, no exterior eles eram justos, e por dentro é hipocrisia só. Jesus fala de avareza, de blasfêmia, de transgressão, de orgulho, pedra de tropeço, deslealdade, imoralidade, ausência de fruto, ira, pecados com palavras, exibicionismo, falta de fé, mordomia irresponsável, quando aqueles que recebem tarefas de Deus fazem isso de maneira irresponsável, falta de oração. Eu falei que não ia dar uma listinha e dei uma listinha meio que meio, né? Mas só para você ver que pecado não é só aquilo que você acha que é. Tem coisas que você nem imagina que é pecado e é. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, vai mostrar que a falta de oração é um pecado. E Jesus ele deixa bem claro as 3 origens do pecado. 3 origens. Satanás, o mundo e o coração do homem. Que do nosso coração são da onde procedem adultérios, cobiças, avarezas, homicídios e tudo que é de ruim. Então o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E Jesus também deixou bem claro a universalidade do pecado. Ele falou, bom é Deus. Ninguém é bom senão Deus. Dizendo, nenhum ser humano pode ser chamado de bom. Todo ser humano está em pecado, peca, erra, desobedece a Deus. Mas isso, o pecado que habita em nós, ele traz algumas consequências em nós. E é mais sobre isso que eu quero falar. As consequências dos nossos pecados. Para que a gente, a partir de agora, comece a entender a grandeza da obra que Jesus fez em resgatar pecadores como nós. Mas e quais são essas consequências do pecado? Eu quero falar de 2. A primeira é que o pecado afeta a nossa vontade. A gente quer fazer o que é certo, a gente quer fazer o que é bem. Mas o pecado que habita em nós nos assedia de tal maneira que a gente passa grande parte do nosso tempo, se não satisfazendo o desejo desse pecado, grande parte é lutando contra. Quando a gente olha para o pecado, a gente se reconhece pecador, a gente fala, é verdade, o pecado tem afetado a minha vontade. Porque a minha vontade é servir a Deus em santidade, a minha vontade é fazer as coisas corretas, a minha vontade é tratar o meu próximo com amor e dignidade, mas o que a gente vê? O exemplo disso é Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, porque o pecado afeta a minha vontade. E outra coisa que o nosso pecado traz de consequências para nós ele não afeta só a nossa vontade e a nós, ele afeta os outros. Um exemplo disso está na parábola do filho pródigo, que o pecado do filho desestabilizou uma família, trouxe apreensão, medo, ansiedade, angústia na vida do próprio pai. O pecado dele trouxe traumas familiares, porque o pecado não afeta só a nossa vontade, ele afeta aqueles que estão ao nosso redor. Mas qual que é, pastor, então, o remédio para o pecado? O remédio para o pecado chama-se perdão. O remédio para o pecado chama-se perdão. Mas então como que é esse perdão? Eu vou dar uma resumida agora nesse vídeo, mas nós vamos ver esse perdão em Jesus e nas próximas aulas, onde eu vou efetivamente falar que o remédio para o pecado é o perdão. As bases para o nosso perdão são
o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua obra na cruz do Calvário, aonde através do seu sangue, através da sua morte, propiciou Deus a nós, expiou nosso pecado e por isso fomos perdoados pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Já que o ser humano não consegue parar de pecar, uma hora a gente luta e vence um determinado pecado, mas outra hora a gente está caindo em outro, e uma vez que a gente não consegue vencer os nossos pecados, Deus, na sua infinita misericórdia, graça e sabedoria, fala: eu vou prover o perdão eterno para eles. E vai ser através do sacrifício, do sangue do meu Filho Jesus Cristo, e todos os pecados passados, presentes e futuros estarão perdoados. Glória a Deus por isso. Mas o perdão de Deus também tem uma consequência para nós. O perdão de Deus, ele faz nós, que fomos perdoados por Deus pela graça, sem Deus exigir nada de nós, também perdoemos aqueles que nos ofendem com essa mesma graça. A consequência do perdão de Deus para nós é que agora nós temos que agir igual a Deus e perdoar a todos aqueles que nos ofendem. O que Deus exigiu de você para te perdoar? Nada. Ele deu o Filho dele antes que você cresce nele, quando você ainda era inimigo dele, quando eu não queria nem saber de Jesus Cristo, nem saber de Deus, ele já tomou a iniciativa e propiciou o perdão para os nossos pecados, de graça, pela graça. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus nos perdoou de graça, por que a gente exige merecimento do outro para que a gente perdoe? Por que a gente espera uma atitude da outra pessoa para agir com recompensa, perdoando essa pessoa então, depois de que ela faça alguma coisa? Deus nos perdoou pela graça. E a consequência disso é que nós devemos perdoar os outros também, pela graça, sem exigir nada de ninguém, sem exigir merecimento da outra parte, sem exigir nada da outra parte. Mas, pastor, o perdão não cura só aquele que foi perdoado. O perdão cura principalmente aquele que perdoou. Nessa aula, a gente viu um pouquinho do que é pecado. Embora eu tenha dado uma pequena listinha, eu não quis deixar nessa aula nada cravado. Porque como eu expliquei no começo da mensagem, dependendo do jeito que você toma um copo d'água, é pecado, não é para a glória de Deus, e não é para a glória de Deus. Eu quero que você saiba que, embora você cometa pecado, seja pecador, há perdão para você em Jesus Cristo. E ao aceitar a obra dele, ao aceitar esse Senhor, ao crer nele, você será perdoado de todos os seus pecados. Se você já crê nele, você já foi perdoado. Só que agora a gente tem a responsabilidade de perdoar. A consequência de perdoar. E eu aprendi uma coisa nessa minha curta caminhada, na oração do Pai Nosso, quando a gente ora: Pai, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente está falando: Deus, me trata como eu trato o próximo. Me perdoa se eu perdoar o próximo. Seja misericordioso se eu for misericordioso com o próximo. Mas olha só, em Cristo, na cruz do Calvário, Deus já perdoou todo aquele que venha a ser chamado pelo nome dele. Ué, mas a gente está falando: se eu perdoar, o Senhor me perdoa. E ele está dizendo: eu já perdoei. Logo, todo cristão ele tem um compromisso e a obrigação perpétua de perdoar com a mesma graça com que nós fomos perdoados. Reflita nessa aula. Examine-se a si mesmo.
E vamos, a partir da próxima aula, falar um pouquinho mais de pecado. Ah, mas quando as aulas entrarem na obra redentora de Jesus, a gente vai entender um pouquinho mais do que ele fez por nós. Pecado está aí. Em toda a humanidade. Mas não tem problema não. O perdão está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Espero que essa aula possa ter te abençoado de alguma maneira. Se você gostou, curte, compartilha, envia para alguém, dá um like no vídeo, tira print, joga o celular para o alto, faz o que você quiser. E que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe e até a próxima aula.